Pegar uma aguinha. Boa noite. Bárbara. Felipe. Bárbara, você está me ouvindo? Danilo, está me ouvindo? Ah, tá, né? Então, tá aí Danilo, Bárbara, Felipe. E aí, já fizeram o trabalho? Já mandaram? Vocês mandaram para mim já, Bárbara? Eu mandei para Imagine a redação e o trabalho o Caio está terminando. Ah, tá. Já fez a redação? Porque até hoje? Até amanhã. Até amanhã, né? Porque hoje eu vou dar até uma orientada em conclusão, para que vocês não tivessem mandado ainda. Então, tá, termina e manda para eu olhar a estrutura, porque não sei se foi você que mandou, não sei se foi o Caio, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, eu e o Caio, a gente fez 2 textos, aí a gente te mandou os 2 para você olhar. Aí o Caio tá juntando, tipo, cada pessoa do grupo fez uma parte do texto, aí o Caio tá juntando ele. Ah, tá juntando, mas já mandou para mim não, né? Para o meu Não. e-mail? Ah, tá. Então, manda para o meu e-mail, que aí eu olho direitinho hoje à noite para poder... Danilo. Onde é que eu queria olhar? O de vocês... Eu vou fazer assim, Kita. Eu vou terminar de um negócio, aí o Caio já me mandou uma parte do trabalho. Aí eu vou terminar lá e eu te mando hoje ainda, pode ser? Pode. Então, o seu grupo é o grupo de Caio, né? Eu, Caio, Vitor. Boa tarde, Rafa. Eu, Caio, Vitor, a Lara e o Daniel. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque eu quero ver aqui um negócio que eu tenho um grupo. Cadê onde que o Danilo mandou? Ele mandou o negócio lá do grupo. Cadê, gente? É tanto recado, é tanto recado. Quero ver, porque são 3, eu não sei, eu estava aqui. O grupo 1, que é o meu também, né? É Ana Clara, Gabriel, Beatriz, Letícia, Luísa de Paula. Cadê? Tem alguém aí? Não, né? Desses aqui. Ana Clara. Ana Clara, como é que está o trabalho de vocês? Hein, Ana? Já está adiantado? Tá, depois então eu falo com a Ana Clara. Com alguém. Vou até anotar aqui para eu poder... Ana, Gabriel, a Bia, a Letícia também está aí, né? Cadê a Letícia? E a Luísa. Tá.
Depois é quem? O outro? É o Vitor, a Lara, a Bárbara, Caio e Daniel. Você então está adiantado já, né? E o terceiro, que é o Arthur, o Enzo, a Larissa, a Maria... Ah, esse aqui tem 6 componentes. A Maria Eduarda, a Melissa e o Pedro. Tá. E aí depois, tem que falar, porque, ó, opa, caiu. Porque, gente, pelo amor de Deus, depois que passar o prazo, o Danilo não vai mais poder aceitar, sabe por quê? Então, eu estou falando para os grupos que eu estou orientando, mas é também para o grupo da Vitória, para o grupo da Rafael, do Felipe. Então, veja bem, dia 2 ele pediu para vocês mandarem, né? Até dia 2? Sim, Rafaela? Oi? Até o dia 2 que é para mandar, né? O Imagine? Não. Estou falando trabalho para o Danilo. A entrega no dia 2? Sim, e o Imagine eu acho que também é. Então, acho que tudo é até dia 2. Então, estou falando porque tem grupo que está atrasado. E aí, então, por exemplo, se vocês mandarem até o dia 2, quem não mandar, depois vai ficar de fora. Porque eles vão já montar o jornal. Ó. Esse jornal é com todas as séries. Com a 6ª, 7ª, 8ª e o 9º. O 9º vai ser o caderno suplementar. Então, o de vocês é aquela parte especial do jornal, né? Então, a gente tem que manter. Ontem também, uma aluna estava com confusão com a redação do Imagine. Aquela redação não tem nada a ver com o jornal. Aqui ela é para fechar o trabalho de 10 pontos. Então, 8 pontos é para o jornal e 2 pontos para a redação. Então, aquela redação não tem de mandar para mim, tem de mandar para o Imagine. Agora, o trabalho, não. Bom? Tia Kita, a redação do Imagine, tipo, depois que eles corrigirem, será que pode enviar para a senhora para ter meio que, tipo, uma segunda opinião? Pode mandar, tá bom? Depois que eles mandarem, aí, você não precisa nem esperar eles mandarem, mas se quiser, só não pode mandar antes de mandar para eles, tá bom? Não, eu corrijo aí depois, ó. Gente, mas eu sei que você é ela mesma. Pessoal, então vamos começar? Quero pedir de quem já tem quantos participantes aí novos. Está faltando muita gente. Olha, eu não sei o que deu na minha cabeça hoje, tá? Eu dei aula às 8 horas, tudo bem, uma boa. E aí, como eu faço? Eu subo, né? Eu estou lá em casa, que eu tenho um apartamento aqui vazio, eu boto minhas coisas aqui, né? Aí eu levantei, cuidei de tudo, desci, dei aula às 8 horas, e eu olhei, não sei, eu fico toda hora olhando esse trem aqui, eu olhei com certeza, ainda falei, nossa, hoje eu estou folgada, porque eu vou dar aula às 8 horas e depois só às 11, aí tá tudo coloridinho ainda, tá vendo? Aí eu peguei e falei, nossa, que bom, dou aula às 8, depois só às 11. E fiz isso. Terminei as aulas, até atrasei, fiquei com os meninos, estava dando verbo, perto do 3º ano. Falei, como eu vou dar aula só às 11, eu estou com todo o tempo. Aí, expliquei, terminei, faltava 5 para as 9. Aí, desliguei o computador, porque só teria aula agora às 11 horas. E fui corrigir umas redações que os meninos do pré me mandaram. Estou lá numa boa, tranquila, aí Lissa me liga, 10h30. Se ela tivesse ligado pelo menos 10h05, 10h10, né? O que você não vai... Tia Kia, você esqueceu de dar aula? Falei, nossa. Falei, não, é às 11 horas, ainda são 10h30. Aí ela falou, não, já, seu horário era 10 horas. Eu fiquei doida, né? Não dava mais tempo. Aí ela falou, queria que eu repusesse, poderia ser sexta, segunda. Falei, não, vamos logo esse negócio hoje. Quero ficar devendo, não.
Então, vamos embora. Então, tá, meus queridos, vamos lá? Nosso assunto hoje é a conclusão do texto, tá? Eu sei que, igual a Bárbara falou, que ela já mandou, né? Mas tem quem não mandou e também essa não é a única redação que nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer muitas redações ainda e aí vocês precisam de ir se familiarizando com o modelo de conclusão que o Enem exige de vocês. Então, não é qualquer conclusão, né? Qual é o erro mais comum na conclusão das redações do Enem? O aluno vai falando sobre o tema, vai falando, vai falando, vai falando. Quando chega na conclusão, ele se esquece de mostrar a solução para aquilo que ele colocou lá no decorrer do texto. Porque na introdução ele coloca um problema, no desenvolvimento ele argumenta por que aquilo é um problema, né? Por que se eu falo que o problema de vocês aí era o trabalho infantil, né? Se eu disser que por que há esse trabalho infantil? Porque as famílias precisam da contribuição dos filhos no sustento da casa. Essa é uma, né? E a outra por falta de perspectiva de futuro, né? De vida. Então, agora, por que isso é um problema? Por que isso acontece? Por que as famílias querem que os filhos trabalhem? Aí você vai argumentar. Quando chegar lá na conclusão, quer dizer, você tem de dar continuidade a isso aí. O menino que trabalha para ajudar no sustento e o menino que não tem perspectiva de vida. Aí fala muita coisa, depois chega aqui embaixo, ó, mostra outra coisa diferente. Então, tem que ser, né? Lembre-se, a conclusão lá no Enem e na redação, mesmo que seja na prova, que seja num concurso de vestibular que você vai fazer que não seja Enem, aí o que acontece? Essa é a parte mais importante, é uma das, né? Eu falo que a mais importante para mim, a introdução e a conclusão são as duas partes principais, porque a introdução é o que dá direcionamento para corrigir. E a conclusão é onde o corretor vai fixar para ver se você mostrou a solução para o problema que você colocou lá em cima. Então, é uma parte importantíssima, né? Esse será o último contato do corretor com o seu texto. Então, você tem de manter deixar uma impressão muito boa, né? Porque ele vai ficar, nossa, o cara fechou muito bem. A coesão será especialmente analisada. Que coesão que eles vão analisar aqui, gente? Aqueles conectivos que vão ligar as partes de uma proposta para outra, o início da conclusão. Então, pelo menos 3 conectivos você vai ter de usar um para dar início à conclusão e um para iniciar e outro para ligar aí, né? Então, pelo menos 3 você usa. Trata-se de buscar uma solução aplicável, tá? Aplicável. Não adianta ficar pensando numa eu vou colocar isso assim, assim, né? Uma sugestão, uma solução mirabolante e que depois não é aplicável na sociedade. Então, tem que ser uma coisa que se aplica, que se é possível aplicar, tá? Agora, já vou dar um conselho. Não manda criar mais leis, porque leis nós já temos de montão. O que precisa é a aplicabilidade dessa lei, a efetivação dessa lei, tá bom? A conclusão deve ser sucinta. Quando falo sucinta, é porque você não pode ficar colocando mais ideias, porque as ideias você coloca, a argumentação você coloca no desenvolvimento. Então, aqui na conclusão, você vai colocar a proposta detalhada, mas sem colocar mais informações. Tá? Eu me lembrei, lá na conclusão, eu me lembrei que no período da Revolução Industrial, as crianças entravam nas mineradoras, né, de carvão,
mostrava para ir lá no solo. Não, não vou mais colocar nada disso. Isso aí era lá no desenvolvimento, tá bom? Então, é um parágrafo só, não pode ser em 2 parágrafos. Então, você tem que ter cuidado. Repassa a posição. Tá, desculpa. Aqui, peraí, como concluir, né? Não. Então, o que é a conclusão? É um reforço, né? Então, reforça a posição apresentada no início do texto. Quer falar? Rafa? Tia, na primeiro slide estava escrito o quê mesmo que não deu para eu... Aqui? Entendi. Entendeu? A conclusão deve ser sucinta, conter apenas um parágrafo, deve retomar a ideia principal. Ó, eu vou até, já coloquei de vermelho aqui, e vou destacar aqui, eu já mandei até esse material para vocês. Olha bem, ontem uma menina do 3º ano, não, do pré-vestibular, ela falou que a professora dela falou que não deve, que não precisa fazer isso. Uma outra professora, que não é lá do Cristo Rei. Gente, isso aqui eu não tirei de mim. Isso aqui eu pesquiso a cartilha do INEP. Eles é que falam isso. E qualquer livro de redação fala que no texto dissertativo, argumentativo, você deve retomar, né? Retoma a ideia principal, que é o tema que você está desenvolvendo. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Onde é? Então, reforça a posição apresentada no início do texto, deve-se, contudo, evitar a redundância ou mera repetição da tese. E pode deixar que eu vou falar isso lá no exemplo. Nós temos 2 tipos de conclusão, mas uma é aquela usada mais para textos expositivo, só que não é o nosso caso é texto argumentativo. Então, o que é um texto expositivo? Um texto expositivo é aquele que você só fala do assunto, só fala do tema, sem se posicionar. Então, você fala, por exemplo, se o tema fosse trabalho infantil no Brasil. Se falar, escreva um texto expositivo a partir do tema trabalho infantil no Brasil. Você ia falar, o trabalho infantil surgiu lá na Idade Média, estou inventando, vocês sabem muito mais do que eu, agora preciso pesquisar aí, né? Surgiu lá na Idade Média, quando os senhores feudais precisavam de mão de obra, aí de uma forma enganosa, eles falavam que colocavam essas crianças como aprendizes, quando na verdade eles estavam querendo aproveitar dessa mão de obra. Com o processo da Revolução Industrial, as crianças começaram a entrar diretamente no trabalho, como eu vi aí, muito interessante, que eu nem sabia, né? Com uma carga horária de até 14 horas diárias, com salário nem a metade do salário de um adulto, mas tão forçado quanto. E assim o trabalho infantil foi se estendendo por décadas e até por séculos. Na contemporaneidade, ele ainda existe em muitas carvoeiras, no Nordeste principalmente, em muitas carvoeiras, em muitas derrubadas, né, no corte de cana e vendendo balas nos sinais. Então, ele está presente em toda a época da humanidade, também está. Pronto. Eu expus o assunto. Eu só falei do trabalho infantil e acabou. É o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um texto expositivo. Agora, quando eu vou falar de um texto argumentativo, aí eu vou colocar ou os desafios para acabar com esse trabalho infantil ou as causas do trabalho infantil, tá vendo? Olha a diferença. No expositivo é o que vocês estão fazendo, pesquisando e falando o que como aconteceu, o histórico dele.
Agora, quando é argumentativo, não. Você vai falar por que estão colocando as crianças para trabalhar? Ou quais os desafios que a sociedade deve romper para poder acabar com o trabalho infantil. Tá vendo? Essa é a diferença. Então, o tipo de conclusão do texto expositivo é comum. Então, diante disso, observa-se que o trabalho infantil esteve presente sempre na sociedade. Em algumas épocas com mais intensidade, com outras com menos intensidade. Mas ele ainda existe espalhado pelo mundo afora. Pronto. Não coloquei proposta de solução, nada, só sintetizei. Agora, é preciso, agora no Enem, não. No Enem é importante ressaltar que a proposta deve estar diretamente ligada à argumentação do texto. Vou até tirar esse título aqui, porque não tem mais. Eu ia colocar para vocês, mas ia ficar muito grande. Eu falei, não, não precisa não. Então, tá vendo? Para vocês, nós vamos trabalhar sempre esse, com proposta. É preciso propor melhoria, deixa eu tomar um pouco de água, melhoria para os problemas desenvolvidos na argumentação, não para o assunto geral. Então, não adianta, o tema é trabalho infantil. Eu vou colocar solução para o trabalho infantil? Não, eu vou colocar solução para aquele problema que eu coloquei lá, tá bom? Uma estratégia, ou estratégias para você não se perder na conclusão. Releia a introdução do texto. Veja lá o que foi que você colocou como causa ou como desafio. Faça um questionamento para você mesmo. Tá, eu disse que o problema do trabalho infantil é a cultura de que menino tem de trabalhar. E daí? O que pode ser feito para romper com essa cultura? Quem pode fazer alguma coisa? É a família? É o governo? É a igreja? São as ONGs? É a sociedade como um todo? É a mídia? Você está vendo? Então eu falo, tá, e daí? Outro problema, a causa do trabalho infantil é a necessidade de contribuir, né, na renda familiar. E daí, o que é que pode ser feito para que não seja necessário colocar essa criança para trabalhar? Então, quem é que pode fazer alguma coisa? Tá vendo? Então, é assim que você pergunta. Então, o que posso fazer para melhorar isso daí? Aí você vai pensar em um agente ou 2 agentes, né? Tem menino que coloca até 3, mas acho que fica muito grande a conclusão. 1 ou 2 agentes. Aí você vai sintetizar essas ideias e vai fazer. Mas veja bem, tá vendo essas letrinhas azuis aí, essas palavrinhas azuis? A proposta de solução que o Enem exige de você, tá? Partindo de questões levantadas na argumentação, consiste na sugestão de possíveis soluções para os problemas discutidos. Que aí são aquelas causas que você colocou ou os desafios. Agora, eu não sei se a Bárbara que já mandou. Olha bem, o que fazer, o que tem de ter na sua conclusão? Olha como fica fácil se você seguir. O que fazer? Eu prefiro começar por aqui, Quem vai fazer? Órgãos governamentais, ou a sociedade em geral, ou a escola, ou a família. Então, você vai escolher o agente. Então, por exemplo, se eu falar que é a família, o que a família pode fazer? Então, o que ela vai fazer? Tá vendo? Agora, como que ela vai fazer isso daí? Agora, para que ela vai fazer? Então, essas 4 perguntinhas têm que serem respondidas no seu texto, na sua conclusão, não no seu texto, na sua conclusão. Tá vendo? 4 perguntas que devem ser respondidas na sua conclusão. Essa é a forma para concluir a redação do Enem. Viu? Precisa dessas 4 respostas. Eu vou mostrar agora mesmo no exemplo.
Quais os conectivos que você pode usar para começar a sua conclusão? Ó, portanto, em suma, desse modo, não coloquei com maiúscula, né? Desse modo, dessa maneira, dessa forma. Tudo isso é conectivo que você pode até usar lá no interior do texto, né? Quando você está fazendo, mas na conclusão, ele virá. Quase toda a redação nota 1000, eles colocam essa palavra portanto, tá? Aí você pode escolher qualquer forma dessa, para começar lá. Agora, eu coloquei portanto. Portanto, acredita-se que medidas sejam necessárias para diminuir ou para minimizar o problema da exploração infantil ou do trabalho infantil. Tá vendo? Dessa forma, entende-se que medidas devem ser tomadas, tá? Dado o exposto, nota-se que é preciso que medidas sejam tomadas. Tá vendo? Por todos esses aspectos, percebe-se que depois desse que é a retomada do tema que eu falei lá naquele parágrafo. Porque, só voltando aqui um pouquinho, tá? Depois eu volto aqui, Rafaela. Aqui, quando eu disse assim, ó, a conclusão deve ser sucinta, conter apenas um parágrafo e deve retomar a ideia principal. Lembra? Quando eu falei retomar a ideia principal, é isso que virá depois desse que aqui, ó. Se o meu assunto fosse mobilidade urbana, dado exposto, nota-se que se eu não quiser, também eu posso falar assim, dado exposto, nota-se que a mobilidade urbana sempre tem de ter esse verbo aqui, ó. Nota-se que a mobilidade urbana é hoje um problema, a falta de mobilidade urbana é um problema sério em toda a metrópole brasileira. Ou então, dado exposto, observa-se, ou entende-se, que a sociedade brasileira precisa conscientizar-se da necessidade de se vacinar. Tá vendo? Então, é sempre o tema que você colocou. Meu tema era o quê? Violência contra a mulher. Então, dado exposto, ou dessa forma, ou portanto, medidas são necessárias para que a violência contra a mulher seja minimizada. Tá vendo? Eu tenho que retomar. Então, ou eu coloco esse que, eu não coloco, mas, portanto, acredita-se, eu falei agora dessa forma, nota-se que sempre, eu estou colocando aqui, eu queria dar um exemplo para vocês para não colocar o quê? Peraí. Dessa forma, é preciso melhorar o problema. Aí eu vou lá e coloco, né? Qual é o meu problema, tá? Mas eu gosto muito desse quezinho aqui, porque eu acho que fecha melhor. Que é a mesma coisa, tendo em vista os aspectos observados, é preciso que, pela observação dos fatos, mas, gente, ó, eu aconselho vocês ficarem com ou portanto, ou dessa forma, ou dado exposto, pegar uma frase menor, né? Desse modo, dessa maneira, dessa forma, nessa perspectiva. Eu acho que essa página aqui fica melhor. Nessa perspectiva, nesta não, porque você está retomando, tá? Assim, logo, fica melhor. E aí você joga o verbo na frente, né? Como a gente fez na posterior, tá bom? Bom, não se deve acrescentar informações novas na conclusão, pois se ainda há informações a serem inclusas, o desenvolvimento ainda não terminou. Foi aquilo que eu disse a vocês. Você tem de ir para a conclusão quando você fechou o seu desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Evite. O que você não vai colocar na sua conclusão? Expressões do tipo:
concluindo. Deixa eu ver se é da escola, tá bom? Peraí. Oi. Oi. Ah, não, talvez eu vi um número aqui que parecia o número da escola, mas vocês estão me ouvindo, não estão? Ah, então o Danilo também está me ouvindo lá. Então não é. Concluir. Então tá. Ah, você está aí, Julinha. Então, ó, Felipe está aqui, né? Que símbolo é esse que eu não sei? Ó, tô atrasada mesmo. Então, eu achei engraçadinho hoje, vocês, né, na hora, vocês, se alguém, na hora que eu não entrei, aí alguém achou que eu não estava conseguindo entrar. Ô, gente, talvez a Petita está com dificuldade, ela ainda não está bem familiarizada com a tecnologia. Eu achei bonitinho. Não, mas isso aqui eu já estou, tá? Só tem hora que eu me esqueço de ligar o áudio, mas é coisa simples. Aqui, às vezes, se a internet cair... Mas vai evoluindo, né, Kita? Vai evoluindo. Como? Mas vai evoluindo. Vou evoluindo, mas o pior, menino, que quando eu vou evoluindo num, aparece outro. Hoje, então, como eu não dei aula para vocês, eu fiquei olhando um vídeo aqui que a Elisângela colocou, né? Que vai ser uma outra forma de colocar a aula. Eu falei, oh meu Deus, agora que eu aprendi essa e aprendi lá no Alunos Book, já vai aparecer uma coisa nova lá no Alunos Book. Daqui a pouco vocês vão ver. Eu falei, oh, Senhor, eu nunca vou dominar esse negócio, não. Porque quando chego num, aparece outro. Mas vamos lá, é isso aí, devagarinho a gente vai. Então, vamos lá, ó. Então, você não deve usar essas palavras concluindo, conclui-se que, portanto, conclui-se que medidas devem ser tomadas. Não use essa palavra, sabe por quê? Porque se você usar essa palavra, você está chamando a quem vai ler sua redação de bobo. Mas, poxa, ele está pensando que eu sou bobo, que eu não estou vendo que ele já está concluindo, tá? Não coloque nem concluindo, nem resumindo. São palavras que você não deve usar no texto dissertativo argumentativo, porque ele é um texto formal. Por fim, é necessário nada a ver. Tá? Aquilo que eu disse, portanto, nota-se que medidas devem ser tomadas, ou, portanto, é importante minimizar. Agora eu tirei aqui. Portanto, é importante dessa forma, é importante minimizar o problema do trabalho infantil no solo brasileiro. Bom, aí dessa forma, se eu não coloquei ainda, né, nessa perspectiva, cabe a quem? Aí você vai colocar o agente. Outra coisa, referir-se ao próprio texto. Você falar, diante do que foi explorado no texto, ou a partir dos argumentos expostos no texto, todo mundo já sabe que é no texto. Não precisa você colocar isso aqui, né? Acrescentar um novo argumento, que eu já falei, isso é coisa de desenvolvimento. Não pode fazer perguntas nem usar reticências na conclusão. Não pode. Não pode parafrasear a introdução, ficar, gente, o que eu vou colocar na conclusão? Eu vou mudar as palavras e vou colocar igual na introdução. Não vou nem tocar nesse assunto, você já sabe que introdução é introdução. Conclusão é conclusão. Não pode fazer apelos sentimentais. Eu li, estou morrendo de pena das crianças. Então, dado o exposto, dessa forma, é preciso minimizar o problema do trabalho infantil, porque os coitadinhos merecem brincar. Nada a ver, tá? Porque, infelizmente, tem muita gente se apropriando dessas pobres crianças. Isso é apelo sentimental. Você vai falar de forma formal. Dado exposto dessa forma, é preciso medidas para minimizar ou para acabar ou erradicar, que aí é difícil também, né? Eu prefiro usar a palavra minimizar, diminuir o trabalho infantil, mas não ficar com sentimento não, né? Claro que a gente morre de pena, mas não coloca. Apresentar a tese, você não deve apresentar a tese pela primeira vez, ou seja, lá em cima você só falou, o trabalho infantil surgiu com a Revolução Industrial. Estou contando mentira, tá? Surgiu com a Revolução Industrial. Ele está presente em praticamente todo mundo. No Brasil, não é diferente. Grande parte das crianças
vivem, grande parte das crianças vive em trabalhos informais, ganhando um mísero salário e prejudicando sua vida acadêmica. E acabou a introdução. Aí, quando chega lá embaixo, você vai falar: diante disso, é preciso que medidas sejam tomadas para minimizar o trabalho infantil. Aí, cabe ao governo proibir que as empresas ou que os lavradores empreguem essas crianças. Tá vendo? É a primeira vez que você está falando quem é da causa do problema. Então, não pode fazer isso. E tem que fechar o texto, né? Não faça proposta vaga. A palavra conscientizar. É preciso conscientizar. É preciso conscientizar as pessoas sobre o trabalho infantil. Gente, conscientizar é uma palavra vaga. O que é conscientizar? É tomar consciência. Mas o que é tomar consciência? Então, tomar consciência seria deixar de fazer ou simplesmente ficar sabendo? Você pensa em um médico que sabe dos problemas, por exemplo, que o cigarro, melhor que ninguém, ele sabe do problema do cigarro, né? E ele fuma. Quantos médicos fumam? É escrito na caixa. Então, tá vendo? Tá vendo? Então, é preciso conscientizar as pessoas sobre o cuidado os perigos do cigarro. E aí vai resolver o que isso, né? Então, você não vai usar assim, se você colocar, é preciso conscientizar as pessoas sobre o perigo do cigarro por meio de palestras com cardiologistas que vão expor o perigo ou os danos causados pelo cigarro ao coração. Tá vendo? Então, você tem de detalhar isso, não ficar só nisso, né? A proposta deve ter vínculo com a tese, já falamos disso. Agora, o tamanho da conclusão. Ele diz o seguinte: no Enem, que exige uma proposta de intervenção bastante detalhada, pode acontecer... tá, ficou tão bonitinho, pensei que estava escrito. Pode acontecer de a conclusão ficar longa. Se for bem escrita, não há problema. Você vê que você pega a redação nota 1000 com a conclusão longa. Agora, por isso que eu falo, não se espalhe demais na introdução para poder te sobrar espaço lá para a conclusão, né? Deve-se elaborar uma proposta, porque a conclusão, gente, não tem critério. O que nós temos? 3 partes, né? Uma, que é a problematização, que é a contextualização, você vai falar do trabalho infantil no geral. Segunda, que você vai falar do problema, que é aqui a problemática da redação, que no nosso caso é o trabalho infantil. E a terceira parte, que você vai colocar as causas, então você pode ser bem sucinto. Eu poderia falar, o trabalho infantil surge junto com o homem. Aí, ponto. No Brasil, isso acontece de forma efetiva, principalmente nas regiões menos... O que eu vou falar? Eu ia falar menos rica, não pode, né? Principalmente naquelas regiões mais afastadas dos grandes centros. Ponto. A causa do problema pode estar relacionado à cultura de que o menino tem de trabalhar e à falta de perspectiva de um futuro melhor. Pronto, tá vendo? Fiz a minha introdução pequenininha, rápida. Aí eu vou deixar mais espaço para a conclusão. Confira os trechos das redações que tiver... sim, nota máxima. Então, vamos lá? Olha a introdução. Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se, está vendo aqui, ela contextualizou. Percebe-se que na atualidade brasileira, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, ela tanto contextualizou quanto problematizou aqui. Se você observar, até aqui, ela colocou a contextualização. Agora, aqui, ela já trouxe para o Brasil. Então, é para o nosso problema.
percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia. Agora, isso acontece, agora é a tese, devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, ou seja, o cinema... Júlia, volta aqui, Júlia. Tô vendo você escapando, é bonitinha. Então, Voltei, tia. Eu fui ver um negócio que minha mãe ia me mostrar. né, bonitona? Tô aqui de olho. Então, brincadeira, Júlia, tá? Se precisar, é só gozação mesmo. Então, ela diz que os problemas estão na concentração dos cinemas nas cidades. Aí você pensa, Soretama tem cinema? Rio Bananal tem cinema? Onde mais? Jaguaré tem cinema? Onde mais? Pemba não tem, não. Hã? Pemba não tem, não. Então, Jacupemba tem cinema? Não tem, tá vendo? Então, agora, então nós estamos dentro do centro urbano, né, gente? Que nós temos cinema. Aí, tá vendo? Então, eles falam que a concentração está nos grandes centros urbanos e a outra causa é a concepção cultural de que a arte é direcionada apenas às pessoas que têm dinheiro, tá vendo? Mais favorecidas. Então, essas são as duas causas que ela coloca. Olha a conclusão. Eu não coloquei o texto, coloquei a conclusão agora. Dessa forma, olha o conectivo que ela usou. Pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, o que ela fez? Essa partezinha vermelha, ela retomou o tema. Qual era o tema? A democratização do cinema na sociedade brasileira. Tá vendo? Então, ela disse que a falta de democratização é por quê? Porque os cinemas estão centralizados nos grandes centros urbanos e a cultura de que arte é para pobre. Então, ela retomou que é preciso debate, né, acerca disso para poder se criar uma sociedade mais igualitária. Outro conectivo, nessa lógica, dessa forma, nessa lógica, é imperativo qual é o agente? Olha aquelas 4 perguntinhas. Quem, o que, como e para quê? Quem? O Ministério da Economia. O que ele pode fazer? Então, destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras. Agora, como que ele vai destinar essas verbas? De onde ele vai tirar isso? Por meio da inclusão desse objetivo, né, de construção dos cinemas na lei de diretrizes orçamentárias. Então, quer dizer, como que o Ministério da Economia... O que é o Ministério... Vamos devagarinho. Quem vai fazer? O Ministério da Economia. Ele vai fazer o quê? Destinar verbas para construir cinemas, né, baratinhos ou mesmo gratuitos, lá naqueles lugares onde não há cinema. Agora, como que ele vai fazer? Como que ele vai construir isso aí? De onde ele vai tirar? Desculpa. De onde ele vai tirar isso? Ele vai colocar lá na lei de diretrizes orçamentais, ele vai colocar isso daí. Que ele quer verbas para poder fazer isso. Agora, para que ele vai fazer? Com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Ou seja, tirar dos grandes centros e levar para qualquer parte do país. Então, essa é uma proposta. Ele não colocou 2 argumentos? Então, essa é descentralizar, sair dos grandes centros apenas. Além disso, agora o outro, ele disse que a cultura de que cinema que arte é para rico. Além disso, cabe às instituições de ensino, então as escolas, né, universidades, promover passeio. Então, aqui é para criança mesmo. Cabe às instituições de ensino Então, quem? As instituições de ensino. Fazer o quê? Promover passeios aos cinemas locais
desde o início da vida escolar das crianças. Como que ela vai fazer isso? Mediante autorização e contribuição dos responsáveis. Então, as instituições vão fazer o quê? Passeios, né, aos cinemas locais, desde o início, desde da educação infantil, séries iniciais, né? Mas como que elas vão fazer? Com autorização e contribuição dos responsáveis. Agora, para quê? A fim de desconstruir a ideia da elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes, tá vendo? Para parar com a ideia de que a cultura é uma coisa da elite, mas todo mundo pode ter. Aí ela fecha o parágrafo, mas isso aqui nem todo mundo fecha, né? Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Tá vendo? Que conclusão redondinha? Respondeu a todas as perguntas. O que, quem. Agora, olha o detalhamento que eles falam. Você observa que o detalhamento está mais no o que e no como. Mas, de qualquer forma, todas as partes têm, né? A outra é essa, ó. Eu nem vou ler aqui em cima, tá? Era também sobre o quê? Sobre a importância do cinema também. Vou pegar outro assunto aqui. Cultura, pegar... Ok, Rita, depois eu posso te mandar ou ler o meu texto, sei lá, para você ver se ficou bom, o que eu mandei para Imagine? Quem é? Bárbara? É, Tá, depois pode, tá? Eu só vou terminar de corrigir os trabalhos de vocês. sim. Como você já mandou mesmo, não tem problema não, tá? Aí depois você manda que eu também não preciso de corrigir hoje, porque hoje eu vou corrigir os trabalhos de vocês e vou corrigir umas redações do pré, tá bom? E tem parte que você deixa a nota. Mas pode mandar, tá bom? Deixa eu me ver aqui o que qual é o tema desse. Ó, pode dizer que esse também é do cinema? Ah, o trânsito. Mas espera que eu quero uma aqui. É do cinema também, é boa, mas vamos lá. Sobretudo refere à desigualdade. Ah, também é. Vamos ver. Vou pegar uma aqui, que eu acho que tem outra aqui. Ó. Mas acho que tem uma com a linguagem melhor. Mas vamos lá. De acordo... Ah, tá. Então, aqui de acordo com Albert Camus, né, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempérie do... Tá. Nesse sentido, a intolerância religiosa, esse aqui é a intolerância religiosa, tá vendo? A intolerância religiosa fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país, que é a Constituição, né? Dessa forma, olha o conectivo, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento das cláusulas pétreas, ou seja, descumprimento das leis. Então, ele diz que o problema que o preconceito, né, contra a religião, quais são as causas disso? Um reflexo histórico, que desde a antiguidade, né, que fala que o negro, principalmente na época da colonização, né, que o negro é inferior, e tudo, então, dele é inferior. A religião, a comida, a roupa, tudo, a música, tudo dele é inferior. E também pelo descumprimento da lei. Agora, vamos lá, ó. Destarte significa dessa forma, assim, logo, portanto, depreende-se que, olha, aquilo que eu falei para vocês, o verbo, raízes históricas potencializam atos inconstitucionais no Brasil. Torna-se imperativo que o Estado, na figura do Poder Legislativo, desenvolva a lei de tipificação como crime hediondo aos atos violentos, atentados ao culto religioso. Além disso, urge, é necessário que quem? A mídia, como por meio de novelas e seriados, transmita e propague a diversidade religiosa. Para quê? Com o propósito de elucidar e desmistificar receios populacionais. Além disso, outro sim, né?
A escola deve realizar debates periódicos. Quem? A escola. O quê? Realizar debates periódicos. Como? Com líderes religiosos. Para quê? A fim de instruir imparcialmente seus alunos acerca da variabilidade e tolerância religiosa. Agora, ele fecha sob tal perspectiva, poder-se-á respeitar, tá. Então, vocês estão vendo? Então, gente, o Enem tem esses 5 pontos, a competência 5 vai te cobrar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itens que ela vai te avaliar e te dar ponto, né? Você vai tirar o ponto máximo se você elaborar muito bem a proposta, se você detalhar essa proposta, tá vendo? Ela sempre articulada e relacionada com o tema. 160, você elabora bem a proposta, mas você não detalha, só fala, a escola deve dar palestras para que o problema seja resolvido. Então, você não detalhou, tá vendo? Aí você vai tirar 160. Elabora de forma mediana, bem fraquinha. Essa que eu falei mesmo é fraquinha. Então, 160. É quando você só põe quem a mídia deve colocar propagandas para acabar com o trabalho infantil. Quer dizer, é aquilo que todo mundo já fala, né? 80 pontos não é suficiente para resolver o problema. 40. Deve conscientizar as pessoas, deve ter justiça. Tá vendo? São ideias vagas, né? E 0 se você não relacionar nada, não colocar nada, e não tiver nada a ver, tá bom? Então, ó, tem esse material lá. Quem pode ser os agentes? Ó, quem pode resolver nosso problema? Ações governamentais, as empresas, a mídia, a imprensa como um todo, a televisão, rádio, jornal, revista, as ONGs, as instituições como escola, igrejas, a educação de forma geral, né? A tecnologia, a família, a comunidade e todos os tipos de organizações sociais. Agora, pense nos fatores que agravam ou causam o problema e pense nos agentes que podem ajudar. Porque também não adianta culpar só o governo quando às vezes o problema está dentro de casa, né? Então, ó, esse material eu já coloquei para vocês lá em Alunos Multi. Tá? Na hora que vocês forem fazer, olha lá, dá uma olhada e depois faz essa análise que eu fiz. Será que eu coloquei essas perguntinhas? Cadê as perguntinhas? Ó, o que fazer? Quem vai fazer? Como vai fazer e para quê? Aí, se você tiver com dúvida como você vai colocar isso, aí você vem nesse parágrafo aqui, que eu coloquei tudo separadinho para vocês, para você não ter problema. Ó. Além disso, quem cabe, ó, vou até colocar aqui, a quem, ó, a quem as instituições de ensino, ó, fazer o quê? Tá vendo? Fazer o quê? Vamos fechar. Promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida da criança. Agora, como que ela vai fazer isso? Como? Mediante autorização e contribuição. O pai vai ajudar, dando dinheirinho para a criança pagar a passagem dele, né? Ou entrar no cinema, né? Agora, Tá vendo? Se ela falasse bem assim, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar da criança. Aí seria vaga. Mas como que ela ia fazer isso? A escola que ia pagar essa entrada, a família que ia pagar essa entrada, tá vendo o que é detalhamento? Porque se eu colocar só promover passeios aos cinemas desde o início da vida escolar das crianças, aí de que maneira que ia ser feito, tá vendo? Ia todo mundo a pé e ela ia pedir o homem para entrar de graça. É isso que é o detalhamento, que aí não dá margem
para fazer pergunta nenhuma. Aí o corretor fica feliz com você, né? Então, ó, para quê? Vendo? Isso aqui é o que você precisa ter na sua redação. Agora, para quê? A fim de... Tem gente que coloca qual o pito de, qual o objetivo de... Aí você vai usar a palavrinha que você quiser para dar o sentido de finalidade, tá bom? Qual o objetivo daquilo ali. E aí, eu quero que vocês já comecem a se familiarizar. É claro que eu sei que vocês ainda estão começando, né? Ainda não estão bem familiarizados. Nós vamos tentar devagarinho, pouco a pouco, para chegar lá, tá? Ó, só 13 alunos estavam aí. E eu vou fazer uma chamadinha rápida para eu saber. Vai falando, ó. Bárbara, Felipe, Danilo, Júlia. Quem mais, gente? Que eu estou sem a folha de chamada aqui. Rafaela. Eu. Quem mais? Eu, Ana Luísa. Ah, tá. Vai falando para mim, tá? Eu, Mariana. Eu quem? Alguém falou assim, eu, Mariana. Mariana. Eu, Ana A Beatriz. Mariana. Ah, Maria, pera, só um pouquinho. Ana B. Naê tá sem áudio. Eu, tia. Aqui. Ah, Vitória tá aqui, tia. tá, espera aí, depois eu vou fazer novamente. Vitória, Mariana. Ah, Mariana, eu tô doidando, Mariana. Credo. Esqueceu que ela existe. Não, eu falei, gente, Mariana, mas que Mariana? Meu, nem se fosse pequenininha, né, Mariana? Mariana, então, Bárbara, Felipe, Danilo, Júlia, Rafaela, Ana Luísa, Ana Beatriz, Vitória, Mariana. Que mais? A Inaê também tá, Beatriz só que ela tá Aí, sem Inaê, áudio. tá. E Kita. Oi? Beatriz também. Ah, Beatriz, vi lá agora, Bia. Beatriz, já mandaram o seu trabalho para mim, Beatriz? Ainda não, Tá, olha. mas a gente tá fazendo. Agora à tarde, acho que dá para fazer isso, não dá não? À tarde, ou a gente termina amanhã, mas a gente tá caminhando pra terminar. Tá, não, sabe por quê? Porque assim, eu tenho medo de vocês me mandarem. Eu quero olhar, porque igual eu vi um ontem, que eu não sei de quem que era, também se soubesse não falaria, ele estava até bom. Só que o problema é que as partes não estavam com coerência. Tá? Começou de uma forma, entendeu? Então é isso que eu quero fazer um arranjo para vocês. Não quero que vá para lá ruim para você depois, né? Eu sei que eu sou uma avaliadora, mas eu quero... Tia, Luísa Guerra pediu para avisar que ela está sem áudio. Tá. Vou falar com ela que ela estava dormindo. Ô, Kita, Luísa. lembra que eu te falei que eu ia, ajeitar o texto e te mandar? Quem é que tá falando? Bárbara. Bárbara, lembra? Então, eu acabei de terminar de ajeitar ele, aí eu mandei pro Caio ver se tá bom, aí depois eu vou te mandar. Manda mesmo, porque eu quero fazer, assim, quem dera que pelo menos 2 grupos mandassem hoje, que aí eu já devolvo para vocês colocarem lá direitinho para poder encaminhar, porque é depois de amanhã já, né? Então tem de estar tudo arrumadinho, alguém vai que está faltando alguma coisa que eu tenho que sugerir para acrescentar, aí vai ficar muito em cima da hora para vocês. Aí depois eu posso não ter tempo, não posso não ter tempo para fazer a correção final. Então, termina para me dar para até amanhã, depois do almoço, no máximo, eu olhar para encaminhar para vocês fazerem lá um ajuste na página, tá? Então, vamos lá. Depois de amanhã. É depois de amanhã, né? Tia, Amanhã. Meu grupo pode te mandar a redação que a gente fez sobre o trabalho infantil pro jornal? Para você dar uma olhada? O seu grupo é quem? Eu, Inaê, Maria Luísa, Kaique e Felipe. A minha preocupação é eu entrar no grupo dos outros. Mas manda, eu não vou pegar todo mundo não, porque vocês... Assim, Eu ia tá. pedir também. Né? Eu ia pedir Então, também, mas deixa pra lá. Assim, eu estou me envolvendo. Mas você já mandou para o seu professor? Peraí. Manda pro professor. Não sei, mandamos, Inaê? Cometa, Mandamos, a gente mandou. mandamos sim. Então. Cometa.
Vamos A lá. gente- Quem mais que tá faltando aqui? Não, ainda não. Oi. Manda logo. Ó, Bárbara, Felipe, Danilo, Ele antes de Júlia, mandar por foto. Rafaela, Ana Luísa, Ana Beatriz, Vitória, Mariane, Naê, Beatriz e Luísa Guerra. Só essas? Só esses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas eu tinha visto 13. Ah, 13 era eu. Eu ia falar agora. Eu. Então tá, inclusive eu vou dar uma... Bárbara, já mandou não, né? Porque eu vou dar uma olhada aqui no e-mail se alguém mandou para mim. Falou? Ainda não. Eu mandei primeiro pro Caio ver, que foi ele que fez, aí tipo, Tá. aham. Aí tá. Tem ninguém do grupo de Arthur, Enzo, Larissa, Maria Eduarda, Melissa e Pedro? Tem ninguém aí agora, né?